Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma pauta fria, ou seja, um top 5, top 10, quando a gente não tem um assunto, né, estabelecido, e aí a gente faz um top 5, um top 10, um top 20, enfim, os melhores filmes de ficção científica, e é isso. Vocês acabaram de aprender o que é uma pauta fria. Enfim, como é que vai funcionar a nossa pauta fria? Eu escolhi 5 livros aqui ontem à noite. Cheguei aqui, peguei, selecionei 5 apenas. 5 que eu sei que muitos vão gostar como indicação de leitura, tá bom? Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir, né, sempre aquele recado importante, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, compartilha o máximo que vocês conseguirem pra gente crescer bastante aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá. Primeiro livro que eu escolhi é o primeiro volume da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que aí até o autor ele faz uma brincadeira, né? Ele coloca assim, O Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 1 da trilogia de 5 do Douglas Adams. Douglas Adams, ele é um inglês, ele era inglês. O ponto forte do estilo do Douglas Adams era sempre colocar, né, nos livros, em todos os livros dessa saga aqui, a trilogia de 5 livros, é colocar esse humor inglês. A gente conhece o estilo do humor inglês por ele ser sarcástico, ele ser muito crítico, tá aí a prova me lembra muito, né, alguns trechos, né, o humor do Douglas Adams, é muito próprio, é muito único, né, o estilo dele, é bem próximo do humor do Monty Python, dos filmes do Monty Python, que é muito bom, inclusive, muito bom mesmo. O segundo que eu coloquei aqui na minha lista é um livro que eu marquei bastante, é um livro que eu já tinha assistido primeiramente o filme, e assisti várias vezes o filme, e aí definitivamente eu fui lá e comprei o livro e não me arrependo, que é O Clube da Luta, desse escritor aqui que eu sou mega fã. Eu tinha colocado uma meta de ler todos os livros do Chuck Palahniuk, publicado aqui pela editora Leia. É um livro relativamente, um tamanho padrão de livro, deve ter umas 300 e poucas páginas. 270 páginas, basicamente. Isso daqui é um livro que dá pra gente fazer uma leitura no momento atual. Nós estamos aí depois do momento lá do Calvo do Campari. Esse livro aqui pode levar a algumas reflexões bastante interessantes, muito interessantes. O filme também faz isso, faz essas reflexões sobre o que é masculinidade tóxica, enfim. É muito interessante a reflexão e a crítica que ele faz aqui, que o filme também faz. Uma estética bastante suja. Acho que o Chuck Palahniuk, a gente pode colocar ele como uma literatura de subcultura, por assim dizer. Apesar de que como ele é muito conhecido, muito famoso, os trabalhos dele acaba que vai para a cultura pop. O próximo livro, da editora Aleph, esse livro aqui eu amo, esse livro, Encarcerados. Esse livro é do John Scalzi, que é um dos nomes da ficção científica atual. Eu lembro que quando teve a pandemia de 2020, eu lembrei na hora desse livro, que é muito interessante porque a protagonista, aqui você tem uma mão robótica, né, e uma pistola e tal, a protagonista do livro a gente não sabe. Eu acho que o ponto interessante que ele aborda é essa construção do personagem principal, protagonista. A gente não sabe qual que é o gênero do protagonista ou da protagonista. Não dá pra gente saber. Por quê? Porque a protagonista, ela, assim como várias milhares e milhões de pessoas, desenvolveram uma síndrome que vai afetar uma pandemia, né, que vai assolar o planeta, e a protagonista, ela acaba sendo infectada por essa síndrome, e é uma síndrome que ele explica lá pra gente que ela altera a estrutura cerebral. E aí, depois de alguns anos, as pessoas, elas ficam em coma, elas não morrem, elas ficam em coma, algumas acordam e outras não. E a personagem, que a gente vai vendo da perspectiva dela, a história se desenrolar, ela não acorda, permanece em coma, e essas milhares de pessoas que permanecem em coma, eles criaram uma alternativa para a socialização dessas pessoas. Eles criaram uma espécie de um metaverso para essas pessoas elas conectarem nesse mundo virtual, onde ali eles têm toda uma cultura, tem a própria política, tem as eleições deles lá e tudo mais, tem
alguns candidatos e faz campanha e tudo mais, mas há também a possibilidade dessas pessoas em coma, elas utilizarem corpos robóticos. A pessoa vai lá, compra um corpo robótico, entrega na casa dela, aí tem toda uma parafernália para ela conseguir conectar conectar a consciência dela, enfim, e utilizar esse corpo robótico. E a protagonista ou o protagonista, como ela está num corpo de robô, então um robô não tem sexo, não tem gênero, na verdade. E aí é muito interessante, porque ele vai colocando isso, fica muito dúbio durante a leitura do livro. Inclusive, ele nem menciona, ele nem perde tempo em falar do corpo dela, se ela é filha ou filho, né? Bem interessante isso. E aí, quando ela, finalmente, ela se conecta com um corpo robótico bastante caro, por assim dizer, todo mundo repara nisso, ela começa a trabalhar dentro da polícia, que é um cenário bem cyberpunk, e ela começa a investigar uma grande corporação, e aí tem toda uma trama em cima disso e tal. O que eu gosto do John Scalzi, como aqui parece aqui na capa do livro, do mesmo autor da Guerra do Velho. O bacana do John Scalzi é que ele escreve muito bem, ele traz uma trama muito boa, um enredo muito bem fluido, mas também ele consegue criar bons contextos políticos, sociopolíticos, geopolíticos. Aqui, por exemplo, na Guerra do Velho, no primeiro livro, ele cria um contexto geopolítico impressionante. Então é um dos autores aí dessa nova geração de escritores de ficção científica que promete bastante. E a minha luz acabou de apagar. Não tem problema não. Enfim, continuando aqui, próximo, Pines. Aí aparece aqui, ó, livro que inspirou a série de TV da editora Planeta. Esse livro aqui, tive uma grande surpresa ao ler ele. Quando eu comprei ele, eu já sabia da existência da série. Tentei assistir essa série, mas eu não consegui encontrar ela. Eu acho que ela foi produzida pela Fox. E depois eu não fui atrás mais, na verdade. E aqui nós temos um livro que a gente poderia classificar ele como um suspense policial e um thriller. Que, na verdade, toda a trama que ele apresenta pra gente, o do personagem principal, inclusive, lembra muito o Arquivo X. E eu acho que é exatamente por isso que eu gostei desse livro. Porque eu amo o Arquivo X. Enfim, Pines, ele conta a história de um agente do FBI que ele tá seguindo uma pista. Tem muito tempo que eu li esse livro, então é mais ou menos isso. Ele tá seguindo uma pista, ele tá indo para um local, ele tá dirigindo para um local, e aí ele sofre um acidente. No que ele sofre um acidente, isso é logo no início. Ele acorda um tempo depois e vê que ele tá caído assim, né, tipo na floresta, num canteiro assim, numa floresta. Ele vai meio que cambaleando e tal, e desmaia. E depois ele acorda numa cidade chamada Pines, o nome da cidade, que é uma cidade bem cidadezinha do interior. Só que aí ele vai começando, e aí ele não lembra de nada. E ele vai percebendo que tem alguma coisa errada com essa cidade. Que é uma coisa muito errada, muito estranha. Os moradores da cidade são muito estranhos. Tem alguma coisa aqui, alguma conspiração, alguma coisa acontecendo, e eu preciso descobrir o que é. Até que ele descobre que a cidade é toda cheia de câmeras, os moradores são totalmente vigiados, e mais tarde ele descobre que aquela cidade ela não existe. A cidade ela é um simulacro. E aí ele vai cavando mais, até que ele, o desfecho da história, você não tá entendendo, o desfecho da história, quando ele realmente, é um livro que poderia ter, por exemplo, uma sequência. Eu não sei se tem, se tiver, coloca, se alguém souber se tem uma sequência, coloca aí pra mim, porque eu não sei se tem, porque ele dá espaço pra isso, porque ele termina como os episódios do Arquivo X terminam, né? Vou dar um exemplo. O primeiro episódio do Arquivo X, quando chega no final, a gente vê um funcionário do governo, assim, né, do governo, de alguma organização secreta do governo, ele fechando um galpão, ele guardou alguma coisa lá dentro do galpão, e o galpão gigantesco, você perde de vista, assim, como se fosse um hangar, ele parece muito um hangar, assim, só que é um galpão com várias caixas, com várias coisas escondidas, tecnologias, artefatos e tudo mais, e tudo escondido, não pode cair nas mãos erradas. Então, o livro, ele acaba mais ou menos nessa pegada, que ele descobre o segredo da cidade e acaba com um final aberto, com a possibilidade de um segundo livro, enfim. Eu achei muito bom, muito bem escrito esse livro.
E é uma sequência, né, de suspense muito boa, a forma como o autor ele vai colocando pra gente. E por último, não menos importante, eu deixei uma das obras mais incríveis que eu gostei muito de ter lido, para os mais íntimos aí, Stephen King, que é Outsider. Primeiro que eu gostei do título, Outsider. Aí logo que saiu o livro, eu comprei ele, chegou, comecei a ler. É um livro que, quando eu comprei ele, e depois que eu terminei de ler ele, logo depois que eu terminei de ler ele, veio o anúncio da HBO Max, da HBO, na verdade, ainda não tinha HBO Max ainda, veio o anúncio de que eles iriam adaptar o livro para uma série. A série, eu vi alguns episódios, eu vi até o episódio onde que aparece a investigadora, que ela tem vários toques, ela tem vários toques, assim, de transtorno obsessivo compulsivo, a personagem. E eu não gostei muito da forma como eles adaptaram ela na série, mas, assim, a parte técnica, como é uma série de policial também, né, investigação policial e também um suspense com elementos sobrenatural, porque é Stephen King, né, sempre tem que ter um elemento sobrenatural, tem toda uma trama política, toda uma trama investigativa, né? No início do livro você vai lendo ali os depoimentos das testemunhas para a polícia como se fossem gravações, né? Se estivesse ouvindo, mas você está lendo a transcrição da gravação do depoimento daquela testemunha. Eu vi isso, eu vi aquilo. A gente está vendo então uma investigação, né? Então a história é o seguinte, só para dar assim o drama, né? De como que começa a história. Você tem uma cidadezinha do interior, uma típica cidadezinha do interior, em que o treinador de beisebol, que também é professor na escola, muito conhecido, tem uma reputação ilibada, a família é um exemplo, o cara é um exemplo de cidadão na cidade. Aí a polícia descobre que ele cometeu um crime muito perverso. E aí só que a polícia tem um depoimento de testemunhas. Eu vi o fulano saindo do mato, da floresta, todo ensanguentado. Ele entrou numa van e desapareceu. Então a polícia ela tem total certeza de que ele é o culpado daquele crime envolvendo uma criança. E aí quando envolve criança o pessoal já fica mais alterado. E aí a cena, a fatídica cena da polícia chegando no estádio ali da cidade de beisebol e fazendo todo aquela encenação, né, para aparecer, né? Chega lá, dá a voz de prisão, algema o cara, bota na viatura e vai. E começa assim. E aí, ao longo, né, da escrita do livro, a gente tem todo esse drama, né? A esposa tentando buscar ali um advogado para defender o marido, o advogado ele vai questionando os procedimentos da polícia, que tá errado isso, que tá errado aquilo. Vocês perguntaram para ele qual que era o álibi dele, e o cara tem um álibi, mas eles juram de pé juntos que as testemunhas estão dizendo que viu ele. Como que é possível o cara estar em dois lugares ao mesmo tempo? É impossível isso. E aí o advogado de defesa ele vai lá e faz o trabalho que a polícia deveria ter feito, né, de verificar as imagens do local onde que ele estava, que era o álibi dele, que era uma palestra. Até menciona, né, o Harley Coben, que é um outro escritor que ele realmente existe mesmo, né, que é um escritor aí também muito famoso aí. E o Stephen King menciona ele no livro. Talvez o Stephen King deve ser fã do cara. Então, assim, a trama tem toda essa indignação da população por o cara ter feito o crime que ele fez e a família tentando correr atrás daquilo e tal. E aí acontece uma tragédia. E o delegado, né, o cara que está à frente do caso, ele vai em busca de uma resposta. Ele cometeu um erro gravíssimo, né, no procedimento dele. Enfim, não vou colocar mais nada aqui, porque esse livro aqui é muito incrível, muito incrível. A metáfora que o elemento sobrenatural que o Stephen King utiliza é uma grande metáfora, que eu amei esse livro. Inclusive eu tô até pensando em reler ele novamente. E eu lembro que depois que eu tinha li esse livro, logo assim, um tempo depois, acho que alguns meses depois,
estourou aquele caso do Lázaro, né? O caso do Lázaro, que a polícia não conseguia pegar ele, e começou várias histórias, que ele tinha pacto, que não sei o que e tal, e o jornalismo que não é especializado, divulgando essas ideias, internet louca, fazendo meme e tal. Até na época eu até fiz um vídeo, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, comentando sobre esse caso do Lázaro e recomendando a leitura do livro, porque lembra muito alguns aspectos. Assim, o elemento sobrenatural que ele utiliza aqui é uma incrível metáfora para falar sobre o mal puro e o mal pelo mal. É muito incrível como o Stephen King ele cria aqui essa história. O desfecho, o pessoal sempre fala que as histórias do Stephen King ele sempre peca, né, na conclusão das histórias, mas aqui eu gostei muito do início, do desenvolvimento e do desfecho da história. Vale muito a pena esse livro e cada um desses outros aqui. Espero que vocês tenham gostado essas indicações. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu. Se você quiser também recomendar algum livro aí, deixe aí nos comentários, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.